Olá, eu sou Luiz Arthur Nogueira, editor de economia do site Exame. Estamos abrindo hoje a série Os Grandes Desafios Econômicos do Próximo Governo. Estamos recebendo aqui Alexandre Schwartzman, 47 anos, economista-chefe do Grupo Santander Brasil, doutor em economia pela Universidade da Califórnia e ex-diretor de assuntos internacionais do Banco Central. Alexandre Schwartzman, tudo bem? Tudo bom, Luiz. Qual é a primeira ação que o governo deve tomar do ponto de vista econômico, a partir do ano que vem? Assim, no sentido de o que ele deveria fazer, não tanto o que provavelmente ele irá fazer, acho que deveria começar finalmente a atacar de uma forma mais séria a questão fiscal no Brasil. Vocês entendessem claramente. Obviamente eu não estou me referindo a um problema fiscal brasileiro do tipo que nós temos observado, por exemplo, em alguns países da Europa, com uma elevação muito grande de dívida e risco de solvência. Não é essa a questão. A questão tem mais a ver com o fato de que o montante de gasto, o montante de impostos no Brasil é muito alto e, na verdade, destoante relativamente aos países que estão mais ou menos na mesma divisão que nós, os países de renda per capita parecida. O Brasil tributa muito e gasta muito. Tem uma ideia, assim, o volume de gasto entre União, Estados e municípios, sem considerar a conta de juros, em 2008, um dado um pouco defasado, mostrava o gasto público na casa de 34% a 35% do produto. Né? Alguma coisa como 14%, 15% era funcionalismo, aposentadorias, pensões. A gente tem, de fato, um setor público enorme, um montante de gastos extraordinário, um montante que vem crescendo de uma forma contínua praticamente nos últimos 15 anos. E por conta disso, quer dizer, tem uma série de consequências. Né? Por um lado, requer uma carga tributária também sem paralelo nos países de renda per capita como nós. Quer dizer, a minha estimativa até saiu recentemente na imprensa, que praticamente metade do crescimento do PIB de 94 para cá foi absorvido por impostos. Quer dizer, vamos dizer, uma conta simplificada, mas em tese assim, qualquer coisa nova que você vai produzir, que você vai fazer, o setor público vai tomar praticamente metade das receitas que você gerar. Agora, nessa questão tributária, o melhor é você esperar uma ampla reforma ou daria para fazer alguns ajustes micro? Olha, eu acho que chances de acontecer uma reforma ampla são muito baixas, porque acaba esbarrando em resistências. Ao mesmo que a gente tenha resistência a um aspecto, eventualmente você bloqueia, né, todos os demais. Quer dizer, alguns bloqueiam um aspecto, outros outro, e aí quando você tenta colocar esse conjunto todo para votar, ele não passa. Tem uma ideia que já foi desenvolvida, vamos dizer, praticamente a estrutura está pronta, que é tentar pelo menos atacar os impostos de valor agregado, colocar todos juntos. ICMS, PIS, COFINS, IPI. Eu tenho uma proposta que foi desenvolvida pelo Bernard Arnault na época que ele estava trabalhando para o governo, em que basicamente você criava um imposto sobre valor adicionado federal, um imposto sobre valor adicionado estadual, substituindo o ICMS. O ICMS é o imposto mais complexo do país, promoveria uma grande simplificação. Talvez não iria reduzir carga, mas só a simplificação desses processos já traria um ganho enorme. Agora, Schwartzman, se cobra muito do governo investimento público, que é muito pequeno no Brasil. De que forma fazer essa questão de diminuir os gastos, mas aumentar investimentos? Pois é, a questão essencial, na verdade, é muito mais a ver com o gasto corrente. Né? O gasto corrente inclui não só o custeio da máquina, mas muito da parte de aposentadorias, né? Que também, dentro desses 34% a 35% que o governo gasta, estima-se que o investimento represente 2% a 2,5% do PIB, que de fato é um volume muito pequeno. A ideia seria talvez voltar para uma proposta que foi colocada pelo ministro Palocci há praticamente 5 anos, consistia na ideia de tentar fazer com que o gasto corrente crescesse de uma forma mais lenta que o produto, de forma que ele fosse sendo reduzido como proporção do PIB ao longo de alguns anos. Né? E isso abriria espaço para você começar a aumentar o investimento. Mas passa, de fato, por impor uma certa disciplina fiscal no resto. É muito fácil fazer gasto de custeio, gasto corrente no Brasil, que uma canetada se aumenta
o salário dos funcionalismos, outra canetada você aumenta o salário mínimo que vai dar as pensões. Agora, para fazer a parte de investimento é complicado, porque tem todo um procedimento que é complicado, poderia talvez ser simplificado, mas a verdade é que perdeu-se a tecnologia de investir no setor público. Basicamente nenhum programa de investimento decola. E para encerrarmos esse bloco, nós temos uma regra de superávit primário que permite abater investimentos tipo do PAC. Isso é o mais correto? Acaba tirando um pouco a transparência do esforço fiscal do governo? Eu acho que tira a transparência. Se você quer fazer um superávit primário menor, faça e arque com as consequências. Porque, no final das contas, as consequências são as mesmas. Se você faz um superávit primário menor, você vai reduzir a dívida pública num ritmo mais baixo, né? Se você faz o superávit, mas deduz o PAC, o PEC, inventa o que quiser, vai ter a mesma consequência, né? Só não aparece. Então, vou fazer o negócio direitinho. Então, a meta não é 3,3, é alguma outra coisa. Mas, pelo menos, permite que a gente avalie. Porque, hoje em dia, é virtualmente impossível avaliar. A meta fiscal perdeu o sentido, né? Ela era uma coisa muito clara, era uma regra muito simples e, portanto, muito fácil de avaliar, e virou um negócio difícil de entender. Então, acho melhor a gente voltar. Então, você quer reduzir o primário, reduza, mas conte, né? Não fique inventando subterfúgio, formas de mascarar o que está acontecendo na contabilidade pública. Encerramos aqui o primeiro bloco, a entrevista com o Dr. Alexandre Schwartzman na série Os Desafios Econômicos do Próximo Governo. Iniciando o segundo bloco da entrevista com o Dr. Alexandre Schwartzman, na série Os Desafios Econômicos do Próximo Governo. No primeiro bloco, a gente falava aqui sobre o baixo nível de investimento do setor público, e agora eu pergunto ao Schwartzman se o governo deve, fazer esse investimento em infraestrutura ou deveria abrir espaço para a iniciativa privada. Acho que é um ponto excelente, porque a verdade é essa, que a gente viu, o investimento é muito baixo. A gente tem visto a carência de infraestrutura, porto, aeroporto, estrada, né? Basicamente tem uma série de responsabilidades que o setor público não consegue levar adiante, pelo próprio volume de gastos, pela dificuldade que a gente está falando no bloco anterior. Tem um instrumento para isso, que inclusive já foi criado, né? A parceria público-privada, a PPP, né? Foi uma lei que saiu muito boa, mas que não foi implementada, né? Uma daquelas leis acontece no Brasil, como uma lei que de alguma forma não pegou. Então seria, obviamente, o papel agora do setor público é passar essa responsabilidade para o setor privado. Literalmente privatizar mesmo, mas privatização, particularmente num período de campanha eleitoral, virou meio que um anátema, né? Quer dizer, é um tema que ninguém ousa falar porque, né, tem uma carga muito negativa associada, mas é o caminho para frente, quer dizer, passar concessão de estrada, passar concessão de aeroporto. Claramente o setor público não consegue fazer, e se ele não privatizar, ele também não deixa mais ninguém fazer. A gente vai continuar com essa questão de carência de infraestrutura, que é um gargalo essencial para a retomada do crescimento, né? E nesse contexto, a participação do BNDES em alguns setores tem sido muito grande. Inclusive, o BNDES tem sido turbinado com o dinheiro do Tesouro. Qual é a avaliação que você faz desse quadro? Eu acho que não está absolutamente claro que esses investimentos estão indo exatamente para esses grandes gargalos, né? Inclusive essa associação, o dinheiro do BNDES é investimento. Bom, primeiro, nem tudo né? Quer dizer, você tem uma parcela considerável, né, que basicamente permitiu empresas, uma empresa adquirir outra, no Brasil ou fora. Quer dizer, não teve nenhuma criação de capacidade adicional. Aí você teve basicamente concentração de mercado em alguns setores, em alguns casos até destruição de capacidade, porque você está obviamente consolidando certas coisas, você vai, onde tem sobreposição, você vai eliminar. Então, primeiro, não tem essa relação tão... tudo que o BNDES deu de dinheiro vira investimento. E segundo, tem um subsídio absolutamente monstruoso. A gente fala muito desses novos aportes, né, dos últimos 2 anos. O aporte do Tesouro foi alguma coisa como 180 bilhões de reais. O Tesouro, obviamente, não tem esse dinheiro, o Tesouro se endivida para obter esses recursos e empresta a juros mais baixos. Então, a diferença entre o custo do Tesouro em tomar isso e o que ele recebe pelo aporte ao BNDES é um subsídio que a nação inteira
está pagando para aquelas empresas, setores privilegiados, que têm acesso a esse recurso. Quer dizer, se a gente for colocar não só esses 180 bilhões, mas, na verdade, o próprio Fundo de Amparo ao Trabalhador, quer dizer, dinheiro do trabalhador que é repassado para o BNDES, a gente está falando de uma conta de subsídio que significa alguma coisa da ordem de 15, 16, 17 bilhões de reais por ano. Não é pouca coisa você pensar que o Bolsa Família é um pouquinho menor do que isso. Então o Bolsa Empresa hoje é maior do que o Bolsa Família, o que é um contrassenso num país com a distribuição de renda que a gente tem no Brasil. E tem consequências assim, sobre concorrência, sobre a microeconomia, que são consequências sérias. Então eu vejo com muita reserva o papel que o BNDES está assumindo. Você tinha, em algum momento, quer dizer, quando teve uma paralisia de crédito no final de 2008, uma boa justificativa. Mas o crédito voltou e o BNDES continua. Na verdade, os aportes para o BNDES, do Tesouro, aconteceram em meados de 2009, quando a economia já vinha recuperando, e em abril de 2010, quando a discussão era sobre aquecimento. Então, não tem papel contracíclico, né? Na verdade, é uma visão distinta, uma visão de que o governo, o setor público, vai ditar os rumos da economia. E eu acho que isso daí, a gente já experimentou esse caminho e ele deu muito errado. Então é uma coisa que a gente tem que ver com uma cautela imensa. E é correto afirmar que o BNDES atrapalha a formação de um mercado de crédito de longo prazo? Olha, essa é uma questão difícil. Eu diria que tem elementos para dizer isso, né? Obviamente você tem um problema, sempre teve um problema no Brasil, que o mercado de crédito de longo prazo não se desenvolvia. Não se desenvolvia por bons motivos. Você tem inflação alta, né? Inflação imprevisível, né? Se você for emprestar dinheiro para alguém, você pode até fazer, mas você tem que se cobrir dos riscos que estão associados à inflação. Isso daí, obviamente, destruiu o mercado de crédito de longo prazo. Aí o papel para o BNDES. Mas, ao mesmo tempo que tem o BNDES, ele também acaba inibindo a formação do mercado de capitais e de crédito a longo prazo, porque qualquer empresa que estiver considerando vou abrir o capital ou vou fazer uma debenture de longo prazo, quais são os custos associados a isso e qualquer comparado ao custo de tomar o recurso do BNDES. Então, a gente entrou num equilíbrio meio complicado aqui, em que a falta de estabilidade do passado gerou uma ausência de mercado de crédito, a gente desenvolveu uma resposta para isso que agora inibe a formação do mercado de crédito sem que o problema original esteja conosco, ainda bem. Mas é um problema difícil de ser resolvido. Agora, certamente não vai ser resolvido, né, aumentando a intervenção do Estado na economia. Você tem que pensar em outro tipo de política para desenvolver mercado de capitais. E para encerrarmos esse bloco, de vez em quando surge algum projeto do ponto de vista de viabilidade questionável, pelo menos polêmico, como, por exemplo, o trem-bala. E aí, quando começa a perceber que não há viabilidade, fala, não, mas aí o BNDES vai lá e financia a maior parte. Quer dizer, isso é uma amostra também de que nem todos os negócios nos quais o BNDES participa são, de fato, rentáveis para o banco, têm qualidade duvidosa. Pois é, pensar do ponto de vista... falam muito das questões, tem o que a gente chama de economia de externalidade. Você tem uma taxa de retorno privada, tem uma taxa de retorno social. Às vezes, se a taxa de retorno social for maior do que a privada, vale a pena subsidiar. Acho que o trem-bala claramente é o caso oposto, né? Porque com o dinheiro que se estima que vai se colocar no trem-bala, você teria condição de fazer uma reforma ampla e restrita e geral em praticamente todos os aeroportos importantes do Brasil. Quer dizer, economicamente a questão não se justifica, socialmente não se justifica, né? O que tem é que é um projeto bacana, né? Dá um certo status, um trem-bala, mas assim, todo mundo que conhece o assunto, estuda o assunto, diz que isso aí, então, se fosse bom, né, alguém já estaria fazendo. Se você está precisando enfiar um subsídio cavalar lá, é porque tem alguma coisa errada. Isso acho que não é uma falha de mercado, acho que é o contrário, né? Acho que é o mercado dizendo, olha, isso aqui não é bom, é melhor você ficar fora desse projeto. No entanto, a gente parece estar caminhando no sentido de fazê-lo. Encerramos o segundo bloco da entrevista com Alexandre Schwartzman na série Os Desafios Econômicos do Próximo Governo. No terceiro bloco da entrevista com o Dr. Alexandre Schwartzman na série Os Grandes Desafios Econômicos do Próximo Governo, vamos agora falar sobre a meta de inflação. Desde 2005, o Brasil tem uma meta de 4,5%. Schwartzman, já não chegamos numa maturidade suficiente para reduzi-la? Eu acho que não tem a menor dúvida. Na verdade, em vários momentos, a gente
teve condições assim, muito boas para reduzir a meta, inclusive porque as expectativas de inflação já estavam abaixo da meta de 4,5, que era o momento ideal para baixar a meta, porque as expectativas já estavam lá, não tinha nenhum trabalho de convencer as pessoas de que a inflação seria mais baixa. Obviamente agora a gente já vai sair de uma situação um pouco pior, porque as expectativas estão algo para cima, mas a verdade é que a meta de inflação no Brasil ainda é bastante alta. Quer dizer, saiu um artigo do Mário Mesquita recentemente, em que ele mostrava, quer dizer, entre os países que praticam, quer dizer, incluindo o Brasil, a média é 3,6. Tirando o Brasil, ia ficar alguma coisa como 3,5. Só aí já teria um espaço considerável para reduzir a meta. E não é só a meta em si, mas o intervalo da meta no Brasil, quer dizer, 2 pontos para cima, 2 pontos para baixo, também é um intervalo muito elevado. Né? E todo mundo, particularmente hoje, acho que tem uma visão de, opa, o Banco Central vai tentar acomodar a inflação já no intervalo. Né? Que o intervalo, na verdade, existe para os erros normais, que é uma coisa difícil de controlar. Se você já começa a buscar alguma coisa acima da meta dentro do intervalo antes, as expectativas já vão se ajustar para isso, você acaba levando a uma situação de inflação mais alta necessariamente. Então, uma meta mais baixa, um intervalo mais estreito, a gente teria uma ancoragem mais sólida da inflação. E à medida que as expectativas de inflação caíssem, cairia também a taxa de juros. Né? É um dos motivos que o pessoal reclama de juro alto, que atrai capital, mas ao mesmo tempo não quer baixar a meta de inflação. Se você baixa a meta de inflação, você passa a ter um juro também mais baixo, que também tem um impacto, vamos dizer, para quem acha que a questão cambial é tão premente, ajudaria também no sentido de depreciar o câmbio. Enfim, a gente já amadureceu, o Banco Central já mostrou a capacidade de trazer a inflação para a meta, acho que está em todas as condições de começar a trazer essa meta para baixo de novo e buscar um patamar de inflação mais compatível com o que a gente observa no resto do mundo, nos países que praticam metas de inflação, mesmo países como, eu falo aqui, América Latina, Peru, Chile, próprio México, né, que tem todos eles metas de inflação na casa de 3%. Né. Quem defende essa meta um pouco maior argumenta que em questões esporádicas, um choque de oferta, um problema climático, isso daria um alívio para o Banco Central trabalhar os juros. Na sua visão, então, é exatamente o inverso. É o inverso, porque, vamos lá, à medida que você coloca uma meta mais alta, você está dizendo olha, a meta é 4,5. Se você for um Banco Central crível, o que acontece é que as pessoas vão passar a esperar uma inflação em torno de 4,5 ao longo do tempo, porque o Banco Central está fazendo um esforço no sentido de de fazer com que a inflação fique em média lá. Nunca vai estar exatamente lá ano após ano, vai flutuar ao redor da meta. Se você coloca uma taxa de 3%, mesmo Banco Central, as pessoas vão ajustar suas expectativas para isso. Então, quando tem um choque de oferta, mas você tem as expectativas ancoradas, isso aí acaba facilitando muito a gestão da política monetária. Né? A ideia de que você tem uma meta mais alta vai ajudar a acomodar os choques não é verdadeira, porque ela sendo mais alta, em particular se você perceber que não tem um compromisso muito grande com a meta e a história do intervalo, qualquer choque, fala, não, o Banco Central vai acomodar. Teve um choque aqui, então a minha expectativa de inflação não é mais 4,5, é 5. Né? E aí vai ser mais difícil o Banco Central trazer essa inflação de volta. Então a própria reação ao choque depende da meta de inflação. Né? Não é uma coisa que não é totalmente associada. Agora, dá para a gente reduzir a meta sem ter formalmente um Banco Central independente? Dá para fazer. Obviamente facilita essa transição se você tiver, não independência, mas pelo menos autonomia do Banco Central. Por quê? Porque em determinados momentos, a gente passou por isso, eu passei por isso com os meus amigos lá do Banco Central, em momentos que, enfim, a gente estava tentando reduzir a inflação, mas tinha uma percepção de que havia obstáculos à ação do Banco Central, porque não é formalmente independente. Então, a gente estava subindo a taxa de juros, mas sempre tinha ali alguma coisa na imprensa de que, olha, o Banco Central não vai poder subir juros, porque tem uma ordem. Nunca teve ordem, coisa nenhuma. Mas, à medida que percebe que o Banco Central, ou tem uma desconfiança que o Banco Central não é independente, as pessoas não acreditam na capacidade do Banco Central em entregar a inflação na meta. E, de novo,
as expectativas desviam para cima, é mais custoso, é mais trabalhoso trazer a inflação para a meta numa circunstância como essa. Um Banco Central autônomo, em que pare essa historinha de que, olha, fulano ou ciclano diz que o Banco Central não vai mais subir juro porque teve uma ordem, isso facilita no sentido de trazer a inflação mais fácil e mais barato para a meta. Encerramos o terceiro bloco da entrevista com o Dr. Alexandre Schwartzman na série Os Desafios Econômicos do Próximo Governo. Estamos iniciando o quarto e último bloco da série de entrevistas Os Desafios Econômicos do Próximo Governo com o Dr. Alexandre Schwartzman. Schwartzman, o real valorizado é o preço do sucesso do Brasil ou não é bem assim? Acho que em boa parte é. Do que depende a taxa de câmbio? Em parte, ela depende, vamos dizer, de coisas como preço de commodities. No caso do Brasil, claramente, preço de commodities. Subiu muito, obviamente tem um pedaço. Agora, tem o apetite dos investidores do mundo pelo Brasil. Né? Por quê? Porque a perspectiva de crescimento está aqui. Você tem oportunidades de investimento que você não vê em outros lugares. Pré-sal, um exemplo óbvio, mas não é o único. A própria infraestrutura que a gente discutiu antes, só que tem um apetite enorme do investidor estrangeiro, porque ele percebe a carência, uma oportunidade de ganho. Então, o fato do Brasil ter, primeiro, feito uma transição política lá atrás, que acabou sendo muito exitosa, ter mostrado uma questão de responsabilidade fiscal e monetária importante, mais recentemente ter sido capaz de absorver o choque internacional melhor do que uma série de outros países, aguçou o apetite pelo investimento. Tem empresas que querem vir para cá, tem investidores que querem comprar ações de empresas brasileiras. Então, é o preço do sucesso também. Os empresários normalmente reclamam que o real valorizado prejudica as indústrias. É uma reclamação justa ou eles deveriam focar em outras questões como o custo Brasil? Acho que eles deveriam estar começando a focar em outras coisas. É sempre mais fácil reclamar do câmbio. Né? Tinha a história do Wolfgang Sauer, a lei de Sauer, dizia que o interessado no nível da taxa de câmbio, ela sempre estava 30% abaixo de onde ela deveria estar. E é uma história curiosa, porque você vê certos economistas, tempo atrás, defendiam que o câmbio de equilíbrio no Brasil era 4. Depois eles baixaram para 3,50, recentemente era 2,50, agora 2 está bom. Ninguém sabe muito bem o que é isso. Mas é isso, o câmbio está reagindo a esse tipo de coisa que a gente está falando, está reagindo às oportunidades de investimento no Brasil, está reagindo ao fato de que os preços de commodities aumentaram enormemente. Então, obviamente, o país se beneficia disso e o câmbio tende a apreciar. E tem toda essa agenda, mas que é uma agenda complicada e custosa. Então, vamos brigar por reforma tributária. Né? Eu falei, é difícil aprovar, agora precisa ter o apoio do empresariado para fazer uma coisa dessa. Vamos brigar para reduzir o tamanho do setor público no Brasil. Mas todas essas brigas complicadas, o pessoal não quer. Né? É mais fácil realmente reclamar do câmbio e pegar dinheiro subsidiado do BNDES, porque daí resolve tudo. No câmbio, realmente não há o que o governo fazer, isso? Não, tem. Você pode fazer uma série de coisas, mas nenhuma que acho que vai acontecer. Por exemplo, vamos baixar drasticamente o nível do gasto público no Brasil. Se você baixar o nível do gasto público no Brasil, o que acontece? A demanda vai cair enormemente. Se a demanda cair enormemente, a inflação tende a ficar abaixo da meta. Aí o Banco Central baixa o juro. A medida que baixa o juro vai ter algum impacto no câmbio. Né? Então, a gente tem aqui um canal muito claro de transmissão por onde o ajuste fiscal se traduziria num alívio na questão de câmbio. Né? Então, ou para colocar de outra forma, né? Se o governo diminui o gasto dele, aumenta a poupança do país como um todo, né? E ao invés de você precisar importar a poupança tendo déficits externos, você pode usar a poupança interna, então você não precisa de uma taxa de câmbio tão apreciada. Ela pode ser uma taxa de câmbio mais depreciada, porque ela é consistente com uma poupança maior, que é o caminho dos países que resolveram crescer poupando muito, todos os países asiáticos, etc. Não é o nosso caminho. Então eu vejo assim, muita gente se briga contra a manifestação do problema, mas deixa de lado, assim, o problema em si nunca é trabalhado, nunca é endereçado. Então, porque é mais fácil brigar contra a aparência do que brigar contra o fundamento. Há quem diga que o Brasil cada vez mais exporta commodities e menos produtos manufaturados. É verdade isso? Bom, se for olhar para a questão de produtos primários,
é um dado da realidade. Aumentou a participação de primários, né, relativamente a de manufaturados. Agora, tem nuances aí que são importantes de dizer. Primeiro, quer dizer, até praticamente o impacto da crise, esse aumento da participação de primários relativamente a manufaturados, não é porque o manufaturado estava indo mal. Pelo contrário, a exportação de manufaturados brasileiros estava crescendo mais do que o comércio internacional. Então, não é sintoma de ter um problema aí. Estava até crescendo mais. O que aconteceu foi que os primários cresceram ainda mais, em parte impulsionado porque o preço deles também cresceu mais. Subiu mais o preço do minério de ferro ou da soja ou dos demais produtos primários do que subiu o preço dos automóveis, né, ou das máquinas. Então, é puramente uma questão de preço também para ser considerada nessa história. Mais recentemente, o problema é outro. Quer dizer, nos últimos 2 anos, essencialmente é porque o Brasil exporta manufaturado para a América Latina, para a União Europeia e para os Estados Unidos. As importações desses países tiveram um colapso. Só agora estão começando a recuperar. A gente exporta primário, basicamente para a Ásia, em particular para a China, onde está tendo crescimento. Então, mas isso aí em si não é um problema. Né? Seria um problema se a gente estivesse vendo assim, uma perda de competitividade, perda de participação de mercado dos manufaturados brasileiros, que a gente não vê também. Né? E cá entre nós, tem uma série de países que vão muito bem sendo exportadores de produto primário. Quer dizer, a Austrália é uma história de sucesso estrondoso, país que, como nós, passou muito bem pela crise internacional, e sendo essencialmente um exportador de produtos primários, e dá uma qualidade de vida também estupenda à sua população. A Nova Zelândia é uma história parecida. Então, qual que é o grande problema dessa história? E diga-se também, quer dizer, a indústria brasileira nunca foi para exportação. A indústria brasileira foi para o mercado doméstico e continua sendo. E isso pode acontecer no Brasil, que o mercado é grande o suficiente para dar os ganhos de escala, etc. Então, a história de que o país está se desindustrializando é simplesmente um negócio que não tem nenhum respaldo na realidade. Aparece no discurso, né, aparece na choradeira de maneira geral, mas assim, nos números, nos dados, nem fazendo muito malabarismo dá para achar. Schwarzman, aproveitando esse final da entrevista, para que ninguém diga que a gente está aqui debatendo os desafios econômicos do próximo governo numa ilha, como se o Brasil não fizesse parte do mundo, acho que é importante ouvir uma análise sua sobre qual deve ser o desempenho internacional. Há quem diga que os Estados Unidos podem mergulhar aí num segundo mergulho, na verdade, que a Europa vai levar muitos anos para se recuperar. Qual é o cenário internacional que o próximo governo deve encontrar? Olha, crescimento mais baixo, certamente mais baixo do que teve nos últimos 6 ou 8 anos, né? Pelo menos até o período da crise. A gente passou por um boom, né, praticamente sem precedentes na economia mundial, pelo menos com poucos precedentes. Crescimento muito rápido, etc. O que a gente vê particularmente nos países desenvolvidos é um pouco isso. Certas partes da Europa vão ter um período prolongado de crescimento muito baixo, os países que têm que fazer um ajuste fiscal, né, que são basicamente os países mediterrâneos, crescendo muito pouco, os outros indo até um pouquinho melhor. Estados Unidos a gente não vê um segundo mergulho, mas vê certamente, à medida que tem o fim do efeito do pacote fiscal que foi implementado no começo de governo, isso tira um pouco do fôlego, então a tendência ainda é crescer, mas crescer mais devagarzinho. Precisa de um novo pacote? Eu tenho a impressão que sim. Tenho a impressão que não vai acontecer também, porque acho que agora, inclusive politicamente, não tem questão, mas seria o caso de tentar ou talvez tivesse ter sido feita alguma coisa maior lá atrás. Mas não significa que vai entrar uma economia em recessão, só que você vai permanecer com desemprego razoavelmente alto, na casa de 9, 9,5%, é um desemprego alto. Vai precisar mais tempo, juro baixo, ali para impedir que a economia, de fato, desacelere além do previsto. Mas deve continuar com uma tendência de crescimento, só um crescimento abaixo daquilo que seria razoável. Então, tem desafios importantes aí, porque esses mercados, quer dizer, esses mercados onde a gente exportava produto manufaturado, Estados Unidos, União Europeia, vão continuar com um desempenho abaixo abaixo do seu potencial e principalmente muito abaixo daquele que a gente vai observar nas regiões dinâmicas do mundo, em particular a Ásia, né? E agora não só a China, mas também Índia e todo aquele conjunto de países que vem com um crescimento muito forte. Isso tem consequências importantes para o Brasil.
A direta é perfil de exportação, né? Obviamente vai ter muito mais demanda por primário do que manufaturado. Mas acho que ainda não é um cenário de um duplo mergulho, é um cenário mais de que você teve o mergulho, teve uma recuperação razoavelmente rápida, muito mais rápida, por exemplo, do que foi nos anos 30, né, por um problema parecido. Evitou-se o pior, mas agora tem forças difíceis. Você tem que lutar contra uma questão de endividamento excessivo, não só de governo, mas de famílias. Tem dificuldades que não são pequenas, que significa um período de crescimento, quer dizer, abaixo do potencial nos próximos 3, 4 anos. E para encerrarmos, nesse contexto, se a gente pegar aí a média projetada para os próximos 4 anos do futuro governo, está muito mais um crescimento do Brasil para 3, 4% do que os atuais 7%, é isso? Eu acho que 3, 4 seria pouco, mas certamente a gente não vai sustentar alguma coisa, acho que até mais. Esse ano, praticamente já está dado que é mais do que 7%. Quer dizer, com o que aconteceu até o segundo trimestre, a gente soube semana passada, mesmo que não tivesse nenhum crescimento, no segundo semestre do ano em todo ficasse parado, a gente ainda assim teria 7% para esse ano. Então, é mais do que isso. Agora, não dá para sustentar com um investimento na casa de 18% do PIB, 19%. A gente vai desacelerar, mas acho que não é 3, 4. Acho que a gente vai desacelerar mais para casa de 4, 4,5%. Talvez até um pouquinho mais ainda em 2011, porque ainda vai carregar muito do impulso dos gastos desse ano, vai ter uma inércia grande que vai garantir um crescimento ainda forte em 2011. Muito bem, encerramos a primeira entrevista da série Os Desafios Econômicos do Próximo Governo com o Dr. Alexandre Schwartzman, economista-chefe do Grupo Santander Brasil, doutor em Economia pela Universidade da Califórnia e ex-diretor de Assuntos Internacionais do Banco Central. Dr. Schwartzman, muito obrigado pela entrevista. Até uma próxima. Até a próxima.